saudar as autoridades aqui presentes, convidados, estudantes, empresários e principalmente os comerciantes de Farroupilha. Tradicionalmente, os Sindigêneros e os Sindilojas promovem a comemoração do Dia do Comerciante, a exemplo do último ano com a palestra Show, a incrível arte de vender e com o almoço de confraternização. Neste ano, não poderíamos deixar de comemorar esta data tão especial, mas em um momento singular, com pessoas especiais que vêm compartilhar suas experiências e ideias que fazem o sucesso de suas empresas, fazendo assim a economia girar. O comerciante de hoje não é somente aquele que compra e revende mercadorias, pois quando vendemos nossa mercadoria, fazemos mais do que trocar ideias ou diminuir barreiras. Nós criamos desenvolvimento e buscamos novas amizades. O comércio é um grande impulsionador da sociedade e, com esse propósito, queremos hoje, mais uma vez, celebrar esta data tão especial com nossos associados, parceiros e convidados. Agradecemos aos Estofados Sulandês pela cedência das poltronas e à loja Dorigon Móveis e Decoração ao empréstimo das mesas. É com muita honra que convidamos ao palco para debatermos o tema proposto, um olhar no futuro, os seguintes convidados. Ana Luísa Ferrão Cardoso, diretora das lojas Gangue, membro da terceira geração do grupo Lins e Ferrão, detentor das lojas Pompeia. Marcos Odorico Oderich, presidente do Conselho de Administração e quarta geração à frente da Conservas Oderich S.A. Cristine Camila Grins Nogueira, diretora-presidente dos Calçados Piccadilly e a terceira geração à frente da empresa. Luiz Carlos Bom, presidente do Sistema Fé Comércio, Sesc, Senac, é também contador e empresário da área de serviços. Convido também ao palco o jornalista e editor-chefe da Rádio Gaúcha, Daniel Escola, que irá conduzir o debate. Solicitamos aos presidentes Elenir Luiz Boneto e Cladir Olímpio Bono que subam ao palco para o seu pronunciamento. Quero saudar nossos convidados, começando pela Ana Luísa da Gangue, o nosso convidado da Oderich, o Marcos, a Cristine da Piccadilly, o nosso sempre presidente Luiz Carlos Bom da Fé Comércio. Quero saudar a todos vocês presentes, que com certeza são o diferencial deste evento, que se não fossem vocês, não teria por que ter esse evento. E saudando-os, quero aproveitar para homenageá-los pela passagem do Dia do Comerciante, dia 16 de julho. Quero saudar também o nosso parceiro, Elenir Boneto, do presidente do Sindigênero, nosso parceiro nesse evento. Com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos painelistas, ao mediador e principalmente ao público presente, que eu acho que sem vocês esse evento não seria o sucesso que a gente com certeza vai ter essa noite, agregando muita coisa que a gente, principalmente
pessoas de renome que já passam por terceira e quarta gerações nas suas empresas. Eu acho que é um aprendizado que a gente vai ter nessa noite. Também o Luiz Carlos Bon, pelo Sistema S, da Sesc Senac, da FEComércio. Eu acho que é uma noite muito especial para todos nós. Para mim, em especial para o Bono, que é um grande parceiro também pela entidade, pelo Cindy Lojas e nós pelo Cindigênios, nessa parceria que a gente tem a nível de eventos e pela passagem do Dia Comerciante. Eu acho que é uma data muito especial também para todos, no seu dia a dia. Todo dia é um dia do comércio, então acho que tem essa data especial, mas a gente sempre tem o nosso dia nos 365 dias do ano. E agradecer a todos pela presença. Obrigado. Nesse momento, passo a palavra ao jornalista Daniel Escola para que conduza o debate. Um bom evento a todos. Obrigado pela presença aqui nesse evento. Nós tivemos a oportunidade, eu quero dizer para vocês, de conversar durante cerca de uns 30 minutos, 40 minutos antes do evento começar. Nós temos aqui, olha, um painel qualificadíssimo para traçar um cenário muito adequado sobre desafios, sobre olhar de futuro, sobre circunstâncias, e sobre projeções que nós vamos poder fazer aqui, e sobre realidade também, sobre bons exemplos que podem ser trazidos pelos nossos convidados. Eu confesso que quando fui convidado para vir mediar esse debate, há 2 meses me disseram 27 de julho de 2017. Eu pensei, bom, primeira coisa que eu pensei, o casaco mais pesado que eu tiver na minha casa, eu vou levar junto comigo. E, para minha surpresa, estou em Farroupilha, em julho, com 20 graus, coisa boa. Além desse calor, eu também tenho calor aqui das pessoas de Farroupilha e da Serra Gaúcha, que é a minha terra. Eu tenho muito orgulho de voltar para cá e sair daquela bolha que a gente está lá em Porto Alegre, onde em cima dela tem uma nuvem pesadíssima de crise política, de crise institucional, de crise econômica, de crise, para vir aqui para o chão, para a nossa terra, e ver que tem muita coisa acontecendo aqui, tem muitas ideias, tem muitas coisas boas e perspectivas para a gente olhar aqui. Eu quero que os nossos convidados façam uma apresentação inicial. A gente está aqui com a Ana Luísa Ferrão Cardoso. Ela é membro da 3ª geração do Grupo Lins Ferrão, detentor das lojas Pompeia e da Gangue, e é diretora do Núcleo de Varejo da CDL Porto Alegre. Ana é formada em Publicidade e Propaganda, com ênfase em Marketing pela ISPM, e possui MBA em Gestão Empresarial e está cursando a sua 2ª faculdade em Administração de Empresas, com foco em empreendedorismo e sucessão. A Cristine Camila Grings Nogueira é diretora-presidente da empresa Piccadilly Company, empresária do setor calçadista feminino, acionista da 3ª geração da empresa familiar Piccadilly Company. A gente está aqui também com o seu Marcos Oderich, que é o diretor e a 4ª geração à frente da Conservas Oderich S.A., desde 1980. Antes trabalhou como auxiliar de vendas da JL Moutinho Limitada, em Lajeado, assistente de diretoria e diretor comercial e presidente do Conselho de Administração, já na Conservas Oderich S.A. E também com o presidente Luiz Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio Sesc Senac RS, desde julho de 2014, empresário e bacharel em Ciências Contábeis desde 1967 e proprietário da LC Bon Contabilidade, empresa com sede em São Sebastião do Caí e filiais em Vale Real e Portão. Entre 2010 e 2014 foi o primeiro vice-presidente do Sistema FEComércio RS, tendo ainda passado em anos anteriores pela vice-presidência financeira da entidade. Quero começar então com as meninas, fazendo uma apresentação e uma consideração inicial sobre a proposta desse evento, que é um olhar no futuro. Eu queria começar contigo, Ana. Uma consideração inicial, vamos passar pelos 4 aqui, depois eu vou começar a provocar com algumas perguntas dos nossos convidados aqui, tá? Boa noite, Ana. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com esse pessoal de peso também. Espero que a gente possa ter uma noite bem agradável de troca, poder contribuir um pouquinho e também aprender um pouquinho com todos vocês. Então, acho que falar desse momento, né, vou roubar um pouquinho das tuas palavras, saindo da bolha lá de Porto Alegre, que é onde eu resido também, fui criada, enfim. A gente tem
evitado falar da palavra crise, né? Acho que isso é um pouco clichê, todo mundo fala um pouco disso, né? Não vamos falar em crise. Como não falar em crise no momento em que o nosso país está passando, que as nossas empresas estão passando? Ao mesmo tempo, realmente isso é uma realidade para a gente. Eu acho que a gente, de fato, na Gangue, como na Pompeia, mas eu respondendo pela Gangue, né? A gente está fazendo da crise uma oportunidade. Acho que esse evento é muito importante, muito legal, para que a gente possa ter essa troca e pensar um pouquinho como, de fato, fazer desse momento e de tantas outras crises que o nosso país já viveu, essa talvez uma das mais difíceis, não sei, alguns dizem que sim, né? Outros que já teve outras piores, mas como a gente fazer os nossos negócios prosperarem nesse momento, né? Então, a gente lá na Gangue é uma empresa que trabalha com público jovem, né? O nosso público-alvo é de 13 a 18 anos, então eu acho que a crise para nós, na verdade, não existe, porque todo ano é um grande desafio. Trabalhar com esse público que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, nos faz ser jovem sempre, nos faz sempre estar em busca de inovação, de coisas boas para entregar para o nosso cliente, que é quem manda na gente, né? Então, acho que esse é mais um motivo para a gente enfrentar com um sorriso no rosto o que as nossas empresas podem entregar. Perfeito. Cristine, uma consideração inicial sobre olhar no futuro, olhar para frente, né? Muito boa noite, um grande prazer poder estar aqui. É sempre um momento de troca e muito aprendizado, então espero que a gente possa construir evoluções juntos nesse momento. Bom, falar de futuro, na verdade, o futuro é o presente, né? A gente tem visto o mundo sofrendo uma velocidade de transformação tão grande que a gente precisa não esperar o futuro chegar, e sim entender que a gente, a cada dia, precisa estar buscando a inovação, precisa buscar se diferenciar no mercado, buscar formas novas de fazer com que os nossos negócios continuem crescendo e se desenvolvendo. A Piccadilly, com 62 anos de história, tem um grande desafio de continuar se reinventando, né? E a gente entende que não pode acreditar que aquilo que nos trouxe até aqui vai nos manter vivos por muitos e muitos anos ainda. Então, o grande desafio que nós entendemos que existe na nossa gestão é fazer com que a gente combine aquilo que nos trouxe até aqui, que fez com que a empresa se fortalecesse, fosse bem-sucedida, com o olhar do novo, da novidade, do que o mercado, o consumidor está desejando, e a gente podendo combinar essas duas coisas e evoluir, crescer e continuar sendo bem-sucedidos nesse mercado tão desafiador. Perfeito. Obrigado, Cristine. Marcos Oderich, consideração inicial aí. Boa noite, Marcos. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o honroso convite de poder estar aqui, falar um pouco sobre a visão da Oderich frente a esse momento diferente no Brasil, mas que, na verdade, é cíclico, né? Porque se repetem os problemas que vêm da área política para a área da indústria, do comércio, do varejo, né, dos serviços, né, porque na prática quem sustenta, quem pode pagar justamente essa estrutura é quem trabalha e quem gera emprego e é empreendedor, que somos nós, são vocês, que sabem quão difícil é manter as portas abertas do seu negócio. Eu comecei muito jovem a trabalhar na empresa, e fruto de conflitos familiares, né? Então, terceira geração após um conflito. Casualmente eu era a bola da vez, com 20 anos, comecei a trabalhar numa empresa sem ter experiência e com total despreparo para poder assumir realmente uma empresa que já na época era uma empresa com quase 70 anos de vida. Então, eu só diria assim, a nossa gestão, a nossa trajetória foi feita de mais acertos do que erros, mas a gente errou muito, e a cada crise, a cada novo plano econômico do Brasil, a gente achava que não ia conseguir superar aquele momento tão difícil, que nos deixava tão desanimados,
angustiados, como eu acho que hoje todos nós nos encontramos, né, com um temor do o que virá pela frente. Mas como foi dito, às vezes a gente vê uma ameaça e essa ameaça acaba se transformando numa grande oportunidade de desenvolvimento. E é o que está acontecendo hoje conosco. Nós estamos nos reinventando, estamos fazendo ajustes, estamos buscando alternativas dentro da nossa empresa, os nossos colaboradores, que são o nosso grande patrimônio, e prospectando novos negócios, novos produtos, diversificando, e isso tem nos dado, então, uma sobrevida para poder fazer com que empresas como a nossa, que estão num estado que passa por décadas de crise, né? O Rio Grande do Sul já foi celeiro brasileiro no fornecimento de alimentos. E hoje, se nós olharmos para trás, a gente vê que poucas indústrias de alimentos sobreviveram no estado do Rio Grande do Sul. E tirando aqueles setores vocacionados do estado, né? Até a carne bovina, suína e aves, que era tão forte no estado, acabou migrando para outros estados, e os nossos talentos também foram para outros estados. Então aqui nós temos problema fiscal, tributário, tudo isso que vocês estão carecas de saber e já estão conformados, porque na verdade a gente vive de esperança de que algum dia isso vai melhorar. Mas de fato nós é que vamos ter que fazer essa mudança, né? E o que nós temos de mensagem para vocês é dizer que nós temos que sair da zona de conforto, enfrentar aquelas áreas que aparentemente não podem ser mudadas, né, mas que na verdade têm um grande potencial de dar respostas, e principalmente considerando que nós temos que formar novos talentos nas nossas empresas e dar espaço para novas pessoas com mais vitalidade começar a nos ajudar e a nos dar vitalidade para enfrentar justamente esta crise que, oxalá, passe logo, né? Eu acho que tu não gosta de falar de crise, mas realmente nós vivemos crise de valores, né? E esses valores é que nós temos que agora resgatar. E isso eu acho que é importante numa empresa centenária como a nossa. Não perder valores e a cultura da empresa. Não perder aquele norte que realmente fez com que a empresa, embora tenha passado por tantas crises, não tenha sucumbido. E vamos ver se a gente pode ajudar a dar alguma contribuição no debate que vamos ter. Perfeito, obrigado, Marcos. Presidente Luiz Carlos Bon, uma consideração inicial aí sobre o olhar no futuro. Boa noite a todos. Cumprimentos ao nosso jornalista da Net Escola, a Ana Luísa da Gangue, a Cristine da Piccadilly, ao Marcos Odes, conterrâneo. E quero aqui fazer uma homenagem a São Sebastião do Caí, conserva os Odes a mim, lembrando da dona Ruth, esposa do grande empresário aqui de Farroupilha, seu Colombo, que é lá da nossa cidade também. Então, faço esta homenagem à nossa comunidade com muito orgulho, em nome da senhora. Mas, sobre essa questão do olhar do futuro, eu digo que mar calmo não faz marinheiro bom, portanto, nós temos que aproveitar esta oportunidade, e estamos aproveitando. Todos nós estamos vendo que mudanças que temíamos fazer nos nossos negócios, e aqui falo muito mais como líder empresarial, que lidera um grupo grande, e cumprimento especialmente aqui os presidentes Cladir Bono e Helenir Boneto, do Sindilor e Sindigênero, por fazer este evento voltado para um público tão heterogêneo como vocês, mas que tem um foco principal de mostrar as dificuldades que nós temos para conduzir os negócios. Diria que, eu digo com convicção, a escola, que o Brasil foi mal conduzido porque o Estado se entendeu, se arvorou como indutor do crescimento econômico. Isto é uma utopia. Isso não existe em nenhuma parte do mundo que cresceu.
quem induz o crescimento econômico, quem faz a economia crescer, quem gera renda, emprego e imposto para o governo fazer o bem comum é quem está aqui. Quem trabalha no setor privado e quem gera empreendedorismo. Então, eu digo que o olhar que nós temos que ter é esse, de que nós, independente do que aconteça com política no Brasil, que está prejudicando muito a todos nós, que atrapalha bastante a todos nós, olhemos para os nossos negócios e toquemos os nossos negócios com vigor e com entusiasmo. Essa é a minha mensagem inicial. Obrigado. Perfeito, obrigado, presidente. Eu vou fazer algumas perguntas agora que eu acho bem interessantes assim, para a gente começar o nosso debate. Ana, reinventar a gangue, a marca gangue. Acho que todo mundo aqui deve ter tido alguma experiência com a gangue, né? Essa marca ligada à juventude, enfim. Nesse ambiente tão complexo e de profundas e rápidas transformações que atingem diretamente esse tipo de público, que é o público jovem, né? Tecnologia, comunicação, enfim. Que desafios tu tem e que lições tu pode passar para a gente dessa tua experiência? Que pergunta, né? Já comecei na guilhotina aqui. Mas é bem interessante, acho que geralmente as pessoas têm nos perguntado muito isso, né? Faz 4 anos que o Grupo Lins Ferrão fez a aquisição da gangue, e o que a gente diz muito lá é que há 41 anos, que é a idade que a gangue tem, a gente é jovem, né? Então, por isso eu digo, assim, não é fácil ser jovem há 41 anos, porque a gente precisa, de fato, se reinventar a cada ano. Esse público, sim, está sempre mudando. Eu acho que o mundo está mudando muito rápido, né? Bem como a Cristine falou, o que nos trouxe até aqui não é certeza que vai nos levar adiante, mas uma certeza a gente tem na gangue, e é isso que faz, sim, a gente conquistar cada vez mais os públicos, ter muitos de vocês aí que tenham tido experiências lá conosco, espero que muitos outros tenham ainda filhos, netos, sobrinhos, enfim, que é ter um propósito de marca muito bem definido. Eu acho que essa é a nossa maior dica, assim, né? O nosso maior insight que a gente tem. Quando a gente sabe para onde a gente quer ir, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar e o que essa marca representa, a gente faz com que todas as ações dentro da gangue girem em torno disso. Todos os treinamentos que a gente faz para os colaboradores são visando o propósito da marca, que é ser uma marca de expressão do comportamento jovem. A gente aproveita todas as redes sociais, todos os canais, a loja física, o e-commerce, para proporcionar experiências que tragam ao público, que eles se sintam sempre jovem e que tenham a conexão com a marca. Então, acho que esse é o grande diferencial. Se reinventar sempre e ter o cliente como nosso chefe, né? Acho que passou a época em produtos de prateleira, em que as marcas simplesmente tinham isso para oferecer e o cliente que aceite. Hoje, sim, é o cliente que manda na gente e tudo que eles querem, a gente enfrenta mundos e fundos, erra, sem dúvida, né? Mas erra rápido. Acho que isso é importante no mundo de hoje, com crise, a gente saber errar. E isso significa errar rápido, reconhecer o erro e entregar o que o cliente está procurando, né? Acho que é um pouquinho desse caminho. Perfeito, perfeito. Cristine, a Piccadilly é uma empresa de calçados, é uma marca muito forte, e ela tem um desafio, ou teve desafios, que é a crise calçadista, né? Com essa migração lá para a China, para o Nordeste, enfim. Como superar essas dificuldades e como enfrentar, né, esses desafios? Definitivamente é um desafio grandioso. A gente vive um momento onde a China tem evoluído significativamente. Foi-se o tempo onde a gente olhava para a China como um produto de baixa qualidade. Hoje a China não só tem qualidade, mas a gente estava ainda falando há pouco, né? A China importou muitos gaúchos que entendem de calçado para aprender sobre como produzir da melhor forma o calçado. Então, a China hoje tem qualidade, a China tem tecnologia, e hoje as grandes marcas do mundo vão produzir na China. Então, ela é a primeira a receber informação de moda. Então, é um desafio, sem dúvida, grandioso. Uma das grandes questões a serem desenvolvidas é a qualificação cada vez maior da nossa mão de obra, investir em marca, né? Algo que a Ana trouxe é, no nosso entendimento, um diferencial muito grande, até porque a Piccadilly entende que nós devemos
ser fortes não só no Brasil, mas a nível global como marca. E isso é uma fortaleza da nossa empresa e um desafio muito grande conseguir superar os desafios tributários, trabalhistas, enfim, que a gente sofre hoje no mercado brasileiro e no nosso estado. Infelizmente, a indústria gaúcha migrou, em grande parte, para fora do Rio Grande do Sul em função das dificuldades que a gente enfrenta aqui. Pois é, e como é que a Piccadilly consegue se manter? Bom, investindo em marca, mas como vocês fazem isso? A gente tem feito trabalhos em muitas frentes diferentes. Uma delas, sem dúvida, é fazer com que, se a nossa mão de obra custa mais caro, ela tem que ser mais qualificada, ela tem que entregar um produto superior. Inclusive, a Piccadilly, há muitos anos atrás, viveu uma experiência de ir para o Nordeste, foi uma leva de muitas empresas que foram para lá, e nós entendemos que, para o nível de qualidade que nós exigimos e que o nosso consumidor exige, o nosso produto não fazia sentido ser produzido fora daqui, né? Então, se a mão de obra é mais cara, ela também tem que ser qualificada. Então, se investe muito em treinamento, em fazer com que se justifique o valor, né? Perfeito, perfeito. O que me chamou a atenção dos nossos convidados é o seguinte, a Ana é a terceira geração do grupo Lins Ferrão. A Cristine é a terceira geração da empresa familiar. E o Marcos Oderich é a quarta geração, à frente da Oderich. Eu falo Oderich, mas até o fim do nosso debate eu vou falar com o sotaque, o adequado, né? Então, Oderich, fala pra gente como é que é sucessão, como é que é a quarta geração, como é que é o fardo, né, de responsabilidade de carregar esse nome de... Pô, Oderich tem quantos anos tem o Oderich, né? Vai fazer 109. Nossa, Fala um pouquinho pra gente, então, dessas dificuldades e desafios, né? Eu acho que a sucessão pode ser mais fácil quando a empresa, de repente, não é tão valorizada ou não desperta tanto interesse dos familiares, tá? Nesse momento já os familiares já não são, quando a empresa dá muito prejuízo, tem muito problema, os parentes já não são mais parentes, então isso aí acontece muito facilmente, né? E quando ninguém quer assinar do lado esquerdo, né, como fiador, então ainda se torna mais fácil, tá? Então nessas circunstâncias é que eu comecei a trabalhar quando ninguém mais queria ter nenhum aval, e quando vamos deixar esse piá fazer o que quiser, porque o que tem que salvar é lucro, né? O que conseguir tirar é lucro, né? Então, nessa circunstância, no momento que a empresa tinha passado de uma condição de ter sido pioneira na industrialização de banha, né? Nossa história começou com o meu bisavô, era mascate, vendia produtos manufaturados para essa colônia italiana e alemã, né? Trocava a banha por talheres, por querosene, por faca, por pratos, por roupas, fazenda, né? E então, a partir dessa oportunidade que ele viu de poder vender essa banha ou refinar a banha, porque ela era de vários produtores, começou então um negócio que prosperou muito rapidamente. Então a empresa foi líder, a terceira empresa mundial a enlatar banha, porque no Brasil não se enlatava banha. Então o meu tio-avô foi para a Alemanha, trouxe de lá a tecnologia, nós montamos uma pequena metalúrgica em São Sebastião do Caí para fazer latões de banha. E a partir dali, então, como a carne do porco aqui era javali, tinha muito javali nativo. Como a carne era um subproduto, o que valia era realmente a banha, ele começou a fazer linguiça em banha, paio português em banha, salsicha e tal. Então a empresa teve os seus momentos de glória. Teve fábrica em Lajeado, teve um entreposto de banha em Nova Petrópolis, então fez um grande empreendimento em Canoas, onde se chamou Frigoríficos Sul Nacionais, que foi tentando, através de um consórcio, tentar segurar o ingresso de multinacionais no Brasil, que competiu então na compra de matéria-prima e venda de produtos manufaturados, tá? Mas a empresa teve nesse projeto um grande fracasso, e aí a fábrica de Lajeado fechou, a fábrica de Nova Petrópolis fechou, e Caí sobrou como sendo uma pequena empresa que quase fechou, estava com 170 funcionários quando a gente começou a trabalhar. Hoje nós estamos com quase 3.000 funcionários e temos 4 fábricas. E na época, então, que eu estava falando,
houve um conflito da terceira para a terceira geração, e aí o meu pai acabou saindo da empresa e depois retornando já doente. Ele não tinha sucessor, porque ele não queria que os filhos trabalhassem na empresa, porque achava que era muito sofrimento, ele sofreu realmente muito. Então nós começamos primeiro a entender a empresa, e aí depois a fazer com que, através do trabalho, e principalmente da colaboração dos nossos trabalhadores, que nos deram muito apoio, porque a gente imagina 20 para 21 anos, não entendia nada de conserva, não tinha experiência nenhuma de mercado. Primeira minha visita ao supermercado foi no Supermercado Real, Joaquim Oliveira. Cheguei no comprador e ele disse: olha, só compro de vocês porque vocês têm ainda uma marca forte, porque os produtos de vocês realmente estão de uma qualidade que não deveria ser mais comercializada. Aquilo foi um puxão de orelha para nós, um desafio que a gente teve, mas a gente começou a trabalhar não tendo praticamente recurso mais financeiro, serviço da dívida era mais de 50% do faturamento, então o que tinha era credibilidade, vontade e uma palavra que na época valia muito. Eu acho que muitos daqui reconhecem na questão do fio de bigode um diferencial de sucesso nos seus negócios. Eu não sei quantos daqui tiveram já amigos que acreditaram em vocês. E isso aconteceu conosco. Nós tivemos alguns amigos, fornecedores que acreditaram no nosso trabalho. Então, naquela época, eu não fui preparado para ser sucessor. Eu fui sucessor, assumi um negócio porque era a bola da vez, não tinha outra pessoa para fazer nada dentro da empresa. E aí nós começamos um processo primeiro junto a agricultor, junto a fornecedor, junto a clientes, mostrando a cara, enfrentando, não sei se eu vou poder te pagar, mas eu quero fazer isso. Então, desta forma, a gente começou a recuperar a empresa. Já se passaram quase 40 anos, vão fazer 40 anos que eu estou na empresa. Como eu disse, eu passei por muitas crises. Agora é o momento em que a gente tem que preparar a sucessão. E aí que não é fácil quando a gente vê que filhos e sobrinhos e irmãos, né, também, nossa família éramos 6 irmãos. Tá? Familiar. É familiar. Eu digo, a associação vai ser familiar. É familiar, é. Então, nossa empresa ela tem 109 anos, tendo passado do nosso bisavô para hoje somos meus irmãos e eu, que detemos 90 e poucos % da empresa. Mas ela é uma empresa SA capital aberto, porque clientes, fornecedores, produtores e até representantes acabaram se tornando sócios da empresa porque tinham recurso, dinheiro a receber, e uma forma de pagar foi então dando ações, abrindo capital, e é desta forma que a gente abriu o capital da empresa. Então, naquela época, o que a gente fez foi, como eu disse, acertamos um pouco mais do que erramos. Conseguimos diversificar e conseguimos recuperar aos poucos a empresa, mesmo devendo muito a banco. E sem ter, na época era concordato o termo, hoje é recuperação judicial. Sem termos feito nenhuma ação em desrespeito aos nossos clientes, aos nossos fornecedores e aos nossos colaboradores. Agora, eu acho que vem uma missão mais difícil da nossa geração, da minha geração, fazer essa parte sucessória. Quando a empresa tem resultados e consegue contemplar os seus acionistas que não estão participando da empresa, é uma coisa fácil. Agora, quando a empresa começa a não dar dividendos, não pagar os seus sócios retornos de lucros, aí começam as críticas, né? Questões da competência, capacidade e dedicação. A falta de regras, que se fala muito da governança, tem a governança familiar, que é uma situação bastante delicada, né? Como a família se entende, quais são as regras familiares, que hoje são muito contestadas, né? Os valores de família, e a governança corporativa, que é a governança da empresa, propriamente dita, né? Então, isso tudo eu acho que tem que ser bem claro, e nós temos que ter ciência de que nós temos que tentar profissionalizar a empresa com crise ou sem crise, né? Claro que se nós pudermos fazer a profissionalização com herdeiros, considerando
que eles poderão ter sido bem educados e conhecem a cultura e os valores da empresa, vai ser muito melhor e muito mais gratificante para aqueles que dedicaram a vida inteira para um trabalho dentro da sua empresa, ou que criaram a empresa. Então, nesse sentido, nós temos que ver a governança com regulamentos bem claros, com limites, né, para não haver o sentimento de estar sendo, o termo é, estão me passando a perna, estão me passando para trás, né? E a questão também do regulamento das condições de acesso dos sucessores, dos herdeiros para a empresa, para não achar que todo mundo tem o seu direito, e tem que ver naturalmente a capacidade de cada um para poder exercer esse papel. Acho que uma condução de sucessão acompanhada por profissionais é muito menos traumática do que fazer pessoalmente. Por mais que a gente tenha acordos familiares, eu acho que o ideal é trazer alguém de fora que ajude a conduzir esse processo, para que todos se convençam que está sendo um processo com lisura, né, e com transparência. Então, mas respondendo, para manter uma empresa, eu acho que a gente tem que se reinventar. Nós diversificamos muito e buscamos mercado, combinar mercado interno com mercado externo. E nessa combinação, procurando nichos de mercados, diversificando, a gente conseguiu se defender, porque nós não ficamos tão especializados em um ou dois produtos ou poucos produtos. A gente realmente tentou fazer com que um mix de mais de 100 produtos pudesse compor o nosso faturamento e nos dar esse fôlego para resistir a essas crises. Perfeito, ótimo. Presidente Luiz Carlos Bon, essa pergunta eu trouxe na minha manga lá de Porto Alegre. Eu estou com uma certa curiosidade aí. Eu sei que é um tema complexo, é um tema, enfim, extenuante, mas é a reforma trabalhista. Ela foi aprovada, ela foi sancionada e agora ela vai ser colocada em prática. Quais são os desafios dos nossos setores aqui representados em relação à reforma trabalhista que vem pela frente? Quais são as luzes vermelhas que estão piscando ali, ou verdes que estão piscando ali, para a gente prestar atenção? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa reforma trabalhista que veio, que aí está, eu dividiria as relações de trabalho no Brasil em 3 fases, em 3 tempos. O primeiro tempo em que foi criada a CLT, lá em 1943, quando Getúlio importou um modelo conquistado pelos italianos e aqui simplesmente dado aos trabalhadores. Era um sistema, uma cópia da Carta de Lavoro italiana, que os brasileiros nunca suaram para conquistar. Isso foi um tempo. O segundo tempo das relações de trabalho, eu digo que foi aquele ano de 1966, quando extingue-se a estabilidade no emprego e cria-se o fundo de garantia e se flexibiliza a relação de trabalho, porque o Brasil estava crescendo muito e precisava quebrar aquele paradigma da estabilidade do emprego. Imagina, nós estaríamos na iniciativa privada com estabilidade do emprego. Você consegue imaginar isso hoje? Se no setor público vai tão mal, imagina então na iniciativa privada a estabilidade do emprego que havia até 1966, quando foi criado o Fundo de Garantia para se ter esta... Então isso foi uma quebra de paradigma. E agora ocorre uma quebra de paradigma muito grande, que é esta mudança que não tira direitos do trabalhador, felizmente, que não é isso que se queria, mas sim atende a uma questão que é uma mácula para os trabalhadores e para o Brasil e para as empresas. Nós temos o maior número de reclamatórios trabalhistas do mundo, com ganho para as pessoas que reclamam e o menor número de empregos do mundo. Portanto, a reforma foi focada nesta questão em vários pontos importantes, mas o mais importante é esse, na minha visão, de que ela reduz a quantidade de reclamatórios trabalhistas por conta de que ela gera e por isso ela gera uma segurança jurídica para quem empreende. E quem empreende tem que gerar emprego, e isso é uma forma de reinserção de milhares de trabalhadores que estão desempregados, e uma maneira de a gente conseguir fazer a economia voltar a girar por nós, por conta
da iniciativa privada, empregando pessoas que precisam e fazendo com que essas pessoas... Por que as lojas não vendem? As lojas não vendem pela crise, porque tem muita gente que está desempregada e não tem renda. Então, eu digo que a reforma foi realmente muito boa, tem questões específicas que posso focar depois, mas, assim, como uma visão geral da reforma trabalhista, ela, para mim, tem esta visão. Ela é benéfica para as duas partes, flexibilizou a legislação, diminuiu a maior parte dos conflitos, aquilo que era conflito em geral para reclamatória passa agora a ser possível de negociar entre as partes. Então, vou dar apenas um exemplo. As férias, quem é que tirava a férias de 30 dias numa empresa privada? Ninguém, mas a lei dizia que não podia, né? Então, agora você pode tirar as férias, no mínimo de 14 dias, e em um outro período você pode parcelar. Só mais um exemplo. A jornada de trabalho era, no mínimo, o intervalo entre as jornadas. No mínimo, tinha que ser de 1 hora e no máximo de 2. Ora, o trabalhador querendo sair mais cedo para casa, fazendo meia hora de intervalo, não podia fazê-lo porque o mínimo era 1 hora. Agora pode, mediante acordo. Então, tem várias condições dessas que flexibilizou. A questão do tempo in itinere, que é quando o trabalhador é buscado em casa pela empresa e levado para casa. Quando a empresa fazia isso, ela tinha que pagar o tempo, desde o horário em que pegou o trabalhador em casa e até que deixou em casa novamente. Agora não, agora esse tempo de transporte não conta mais por lei. Portanto, o Justiça do Trabalho não pode mais considerar isso como tempo trabalhado. Então, são conquistas, são melhoras na legislação que farão com que se possa investir e empregar mais. A minha visão é essa. Perfeito. Eu queria tocar num tema, Ana, que está muito presente aqui, que é o e-commerce, né? Loja física, loja virtual, vendas pela internet, como é que vocês estão pensando isso? As tuas marcas pensam isso? Como é que tu está lidando com esse negócio, e-commerce? Bom, eu acredito, sem dúvida passou uns anos aí, né? A gente até comentava sobre isso antes. Há um tempo atrás se falava da morte do ponto de venda físico, né? Quando começou a história do e-commerce, agora tudo é venda pela internet, agora nada mais vai acontecer nas lojas físicas. Passou mais um tempo e os estudos mostraram, principalmente isso vem lá dos Estados Unidos, né, que são grandes referências no varejo, sem dúvida, que a loja física nunca vai morrer, assim como o e-commerce veio para ficar, né? Então, acho que essa dupla aí, essa casadinha que a gente chama hoje de omnichannel, né, que é ter a ligação de todos os canais, é algo que é muito forte, principalmente aí falando de gangue no público jovem, né? Mas a loja física vai reduzir? Eu acho que a loja física vai mudar, e já mudou, não vai, né? Eu acho que ela já mudou. O formato que antes a gente entregava os produtos nas lojas físicas, hoje está cada vez mais pedindo que se reveja, que seja revisitado. Experiências são necessárias. Acho que o que a loja física entrega, o toque do produto, o cheiro, uma experiência de um bom atendimento, um olhar, né? Olho no olho, que isso que a gente tem e oferece para os nossos clientes, isso não substitui. Agora, o e-commerce também é uma loja que está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que o cliente pode estar de pijama em casa, né, fazendo, sabe-se lá o que, domingo, atirado na frente da TV, e ele quer comprar e ele tem o canal na mão dele. Então, acho que eles se complementam. Isso mostra também, os estudos mostram isso, que quanto mais o cliente compra na loja virtual, ele também compra na física. E vice-versa, um cliente que compra na física também compra na virtual. Então, a nossa experiência de gangue com esse público jovem, principalmente, é que esse canal de e-commerce só cresce. Eu acho que pequenas empresas, médias ou grandes, todas podem entrar e se experimentar nesse mundo de e-commerce. Acho que tem diversas formas de começar, né? Não precisa
montar uma grande estrutura, pode-se tranquilamente, com um pequeno software e com poucas pessoas, conseguir entrar e se aventurar no comércio eletrônico, porque ele veio sim para agregar. Hoje, nos últimos 3, 4 anos, a Gang tem tido 50% de crescimento no e-commerce, mesmo com crise, mesmo com grandes desafios. É um canal que se mostra muito rentável, com lucro, e com possibilidades maiores de expandir a marca, né? Perfeito. Cristine, e o e-commerce na indústria, hein? A gente falou do varejo, né? Mas e o e-commerce na indústria? Como é que vocês estão trabalhando isso? A Piccadilly, há muitos anos atrás, quando o e-commerce ainda era incipiente, entendeu que essa era uma grande oportunidade de acessar diretamente o consumidor, de entender as expectativas, os gostos, e conhecer mais profundamente, efetivamente, o tipo de compra de produto que o nossa consumidora desejava. Então, a gente entendeu que, para nós, como indústria, era uma grande oportunidade acessarmos diretamente o consumidor final através desse canal. E iniciamos, então, um e-commerce bastante pequeno, bastante simples, e ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, se quebrou a barreira cultural de que comprar calçados pela internet era algo inviável. Hoje, isso acontece na prática, e o crescimento do varejo de calçados no e-commerce é exponencial. É hoje um dos segmentos de maior venda no e-commerce é o varejo calçadista. Então, se quebraram muitas barreiras culturais e hoje o calçado é muito vendido, apesar das questões de provar, ver se serve bem, se adapta bem ao pé. Hoje a consumidora tem aderido, e uma curiosidade é de que, diferente da Gang, nós não trabalhamos com um público super jovem, né? A faixa etária da consumidora Piccadilly é uma faixa etária de uma mulher aí de 25 anos mais, atendendo também uma mulher mais madura, e este público também está consumindo na internet. Então, a gente entendeu que era uma grande oportunidade, e hoje tem se mostrado um negócio crescente. Os níveis de crescimento são muito parecidos com os da Gang. A gente tem feito investimentos maiores, com uma plataforma mais robusta, e tem tido resultados muito positivos. Perfeito. Claro, por favor, vamos lá, presidente. Eu contribuí um pouco nessa questão do e-commerce. Quando eu comecei a viajar, a partir de 2014, por todo o interior do estado, visitando os pequenos empresários, todos estavam apavorados. As grandes lojas, as grandes redes vão nos dominar vendendo pela internet, e os nossos pequenos negócios vão desaparecer. E aí eu coloquei a FEComércio a trabalhar nisto para procurar uma solução para esse problema. A FEComércio disponibiliza hoje para pequenas lojas um produto customizado, com uma plataforma feita por uma grande empresa, mas que a partir de R$ 79,00, uma coisa assim, R$ 80,00, para 300 produtos, está disponível para fazer. Qualquer loja pequena poderá estar presente também no multichannel, como disse a Ana Luísa, que é preciso estarmos em todos os pontos. Também disponibiliza uma vitrine virtual, ou seja, não precisa necessariamente você vender. Você pode colocar apenas o seu produto numa vitrine e alguém vai procurar a loja para comprar, e o produto está lá exposto, sem ser um canal de compra. Mais um outro produto. Nós montamos lojas virtuais e administramos lojas virtuais também. A FEComércio faz isso a um custo bem acessível para todos os pequenos empresários que quiserem fazer isso. Então, esse é um mundo que veio para ficar e que a gente facilita a vida do empresariado pequeno, que às vezes pensa que isto não é acessível para ele, essa questão do e-commerce. Está acessível para todo mundo. Perfeito, perfeito. Deixa eu puxar um assunto contigo, Marcos Soderesch, que me chamou muita atenção, e acho que essa é uma realidade que muitas empresas enfrentaram nos últimos meses. Nos últimos 2 anos, talvez, a gente viu aí o desemprego explodir, né? E todas as empresas praticamente tiveram que fazer algum tipo de corte. Como é que é trabalhar na crise? E conta para mim essa história que tu estava contando antes do debate, o desafio, por exemplo, da necessidade de cortar, de reduzir, né? E ver ali
naquela nova equipe, naquela equipe reduzida, o surgimento de novos talentos e abertura de espaço para novas cabeças e novas pessoas que vão ajudar a liderar o teu negócio. Bom, o que nós estamos conversando aqui, nós temos a nossa fábrica matriz de São Sebastião do Caí, uma cidade que no passado foi importante, mas que ficou esquecida em função da perda da importância do Rio Caí. Então ela ficou uma cidade que não cresceu. É uma cidade em que praticamente todo mundo conhece todo mundo, né? Então, e a nossa equipe de trabalho, a nossa equipe de colaboradores é praticamente local. São pessoas que se conhecem, são famílias que pai e filho trabalharam ou trabalham na empresa, né? E aonde então, nós sempre dizemos assim, os nossos talentos foram formados dentro da nossa empresa. Então nós temos pessoas de 40 anos, 30 anos, pessoas que viveram a vida dentro da empresa e que têm uma bagagem, uma experiência e foi investido nessas pessoas na questão do desenvolvimento profissional, inclusive treinamentos e tudo mais, né? Quando tu te depara com uma crise, onde nós temos também, ou tínhamos também, ainda temos, né, as questões trabalhistas que impedem muitas vezes que a gente possa valorizar mais o bom trabalhador, aquele que realmente tem méritos e se interessa e se dedica. E quando tu vê que eventualmente tu já não consegue mais manter aquele grupo, aquela equipe, aquele time que tu formou, nós temos áreas técnicas, áreas importantes, área de desenvolvimento de produto, de pesquisa, e que tem metalúrgica, que tu tem equipamentos caros e automatizados, então tu tem necessidade de manter um grupo qualificado. Mas na crise, qual é que são as alternativas? Tu precisa de capital de giro para poder comprar insumos, embalagens, financiar fornecedor, e não é fácil. Então nós tivemos que realmente fazer algumas opções. E naturalmente tu começa a olhar o que pesa mais na tua escala de custos, né? E aí a gente teve que realmente fazer acordos com os nossos trabalhadores que a gente não gostaria de tê-lo feito, temendo justamente que a gente iria perder aquele valor tão importante dentro da empresa. Mas qual não está sendo a nossa surpresa, ao ver que nessa renovação nós criamos muitos e muitos novos talentos e damos oportunidade para muitos realmente assumirem um outro papel dentro da empresa, um papel surpreendentemente bom, no sentido de inovar e de se motivarem, e isso está realmente contagiando equipes inteiras, setores inteiros dentro da companhia. E isso, honestamente, está fazendo com que estão surgindo novas ideias, novos projetos, e a empresa está com isso se fortalecendo com relação à questão desse espírito de equipe de fortalecimento e de uma nova fase de inovação e de racionalização das tarefas do dia a dia da empresa. Olha, são surpreendentes os retornos que nós estamos tendo, muito positivos, e eu acho que não foram traumáticos, pelo contrário, estão servindo de um bom modelo. Que bom, que bom. Ana, eu queria então falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Acho que todo mundo tem um desafio aí. Eu, por incrível que pareça, eu também sou gestor, tá? Eu sempre fui repórter na minha vida, de uma hora para outra. Eu virei gestor também da minha empresa e descobri um novo mundo, assim, que é extremamente delicado, desafiador. Às vezes, gestão de pessoas, às vezes tu tem um problema num determinado setor, tu tem os melhores talentos ali, a pessoa não está trabalhando direito, às vezes assim, a maneira como tu lida com aquilo e como tu vai tratar o desenvolvimento daquela pessoa. Como é que vocês pensam isso dentro da tua empresa, hein? Olha, eu acho que a gente é uma empresa focada. A nossa gestão é focada em pessoas, né? Eu sou diretora-geral da Gangue, eu acho que
me arrisco a dizer que 70% do meu tempo e da minha dedicação é em pessoas, né? Acho que, obviamente, a gente tem que pensar em tudo, né, na empresa, em todos os canais, enfim. Mas a gente acredita muito que os resultados da empresa vêm através das pessoas. Do investimento que a gente faz nisso, do debate, de ouvir, né? Eu disse muito cliente, né? Eu acredito nisso fielmente, assim, que os clientes, quer sejam eles os clientes finais ou os clientes internos, são quem mandam na gente, né? Então, a gente trata muito os nossos colaboradores como clientes. A gente investe na empresa em gestão de pessoas nesse sentido. A gente tem canais de endomarketing de todas as formas, né? Para trabalhar a qualidade de vida, para trabalhar o desenvolvimento. A gente tem Escola Gangue, que dentro da Escola Gangue a gente trabalha tanto o desenvolvimento de moda, o desenvolvimento intelectual de cada um, bolsa de estudo, enfim, uma série de coisas para que as pessoas queiram continuar na empresa. A gente pensa sempre que todos os colaboradores precisam acreditar no propósito da marca e acreditar no que a gente está construindo, porque quem está por trás das empresas, né? O que são os números que a gente tem, os produtos que a gente vende, nada se faz sozinho, se faz com pessoas. Então, é na união disso tudo que a gente entende que as empresas vão crescer e prosperar, né? Então, é sem dúvida um desafio. É muito mais, tem aquele ditadinho, né? É mais fácil dar o peixe do que ensinar a pescar. Sem dúvida que é. Mas não é mais produtivo, não é mais prazeroso, né? Sem dúvida que investindo nas pessoas, ouvindo, olhando no olho, parando tudo, às vezes tu tá lá cheio de documento para assinar, papel para decidir, e vem alguém na tua sala, posso conversar? Sim, é o momento, né? Às vezes a gente tem que parar para priorizar esses momentos. Com o público jovem, volta a dizer, o desafio ainda maior, né? Porque às vezes as pessoas entram na empresa como estagiários e querem se tornar presidentes da noite pro dia, né? Então, tu ter esse público junto contigo e querendo crescer dentro da empresa junto contigo é, sem dúvida, mais uma etapa que a gente precisa evoluir. Como? Ouvindo, conversando, mostrando os desafios que se tem para juntos se conquistar, né? Se eles se sentem donos do negócio, acreditam no negócio e estão junto do teu lado construindo, colaboradores, né? Como bem o Marcos estava falando antes, sem dúvida a empresa cresce com os funcionários. É assim que a gente acredita. Perfeito. Cristina, como é que a Piccadilly retém talentos? Essa que é uma área também assim, que exige muita qualificação, né? Muita preparação. Como é que a Piccadilly trabalha isso? Gestão de pessoas, meritocracia, retenção de talentos? A Piccadilly tem feito um trabalho bastante forte, nesse momento muito focado em lideranças. A gente vem de um momento um pouco parecido com o que o Marcos trouxe, falando de uma mescla de pessoas que já estão há muito tempo na empresa, com a união de novos talentos, novas visões, pessoas que trazem um olhar novo para dentro do negócio. Então, é algo que a gente tem investido muito. E aí, como a gente faz lideranças com timings tão diferentes, lideranças que talvez usam aquela frasezinha, sempre foi assim, trabalharem junto com novas lideranças que vêm com uma visão diferente de mercado, de futuro, enfim. Então, a gente tem feito um desenvolvimento, um grupo muito forte de capacitação dos nossos líderes, com treinamento, com trabalho em equipe, com um desenvolvimento de um processo de avaliação, para que essas pessoas entendam, primeiro, qual é a performance que nós desejamos que elas entreguem para a empresa, né? É muito importante esse processo do feedback, do colaborador poder entender quais são as expectativas da empresa para com ele e ele também poder colocar sobre as suas expectativas com relação ao negócio e, dentro desse processo de feedback, construir, então, o que ele efetivamente vai entregar e, a partir disso, poder medir a sua performance e ele poder ser beneficiado a partir da entrega que realiza para o negócio. Perfeito. Você quer falar alguma coisa sobre isso também, presidente? Pois é, eu acho interessante colocar aqui, se eu falar da minha empresa, que é uma empresa média, a gente também passou por uma experiência parecida com o Marcos, chegou a ter pessoas com... A empresa tem 50 anos, sob a minha direção. E também tive que passar a sucessão, que meus filhos não quiseram continuar a procurar uma outra atividade. E a gente despediu pessoas com 42 anos de empresa, e
E temos hoje um time, uma gurizada, como nós chamamos, e com a nossa surpresa agradável de ver essas pessoas tocando um segmento absolutamente técnico, como é um escritório de serviços contábeis, que é a minha empresa. Mas eu quero falar um pouco do SESC e do SENAC, onde sim envolve um grupo muito grande de colaboradores. Nós temos mais de 2.000 colaboradores no SENAC e quase 2.000 colaboradores no SESC. Eu tenho certeza que está uma senaquiana, né, e uma sesquiana também, e todos se lembram do dia e hora e o local em que estavam quando foram avisados que foram selecionados para trabalhar no SESC e no SENAC. Verdade ou não? E isto acontece com todo o nosso grupo. De maneira... Por quê? Porque a gente é uma verdadeira família, a família sesquiana, a família senaquiana. Nós somos reconhecidos no Great Place to Work, pelo SESC, a terceira empresa do Brasil, melhor empresa para trabalhar, no Rio Grande do Sul, e a 36ª no Brasil, em 2016. E nós temos um programa de jubilamento de 10, 20, 30 anos, e pessoas são jubiladas com 30 anos. Você imagina um negócio, uma organização, cujo chefe maior troca periodicamente, que é o meu caso, eu sou passageiro, mas a equipe fica. E fica permanentemente, e assim deveriam ser todas as organizações públicas, inclusive. Troca lá o seu administrador, né, principal, mas o seu talento é retido, mais os talentos. A renovação, e nós temos ainda uma outra expertise que é muito interessante. 10% são promovidos para melhoria, e 10% são promovidos para o mercado, aqueles que realmente não gostam de estar conosco. E é assim que a gente renova constantemente a nossa força de trabalho. Nossa força de trabalho é, com certeza, muito convicta e faz o que faz porque gosta. Fica conosco porque gosta. Tenho certeza que dentro do SESC e do SENAC nós temos esse tipo de gestão de pessoas que as deixa confortáveis trabalhando, porque um sesquiano não tem família, porque trabalha aos finais de semana, as atividades são sempre quando as pessoas vão, e o SESC se dedica basicamente ao lazer. Então, quando as pessoas não estão trabalhando, estão se dedicando ao lazer, está lá um sesquiano, uma pessoa do SESC, fazendo uma atividade na rua para atender essas pessoas. Então, essa pessoa tem que ter realmente vontade de fazer o que faz. Então, eu quero dar essa declaração, essa experiência de que nós, no SESC e no SENAC, conduzimos muito bem esse grupo de trabalho, com muito carinho, porque esse realmente é o nosso maior valor. Perfeito. Bom. Marcos Oderich, a tua experiência sobre meritocracia, estava falando ali no nosso debate que antecedeu aqui esse evento, achei que tu tinha boas ideias também sobre gestão de pessoas, meritocracia, valorização de profissionais, enfim. Conta uma história boa, assim, de lição lá da Oderich para a gente. Bom, primeiro que para nós tem sido um grande desafio criar um bom plano de cargos e salários, tá? Isso aí para uma empresa que tem uma atividade muito intensa, uma mão de obra muito não qualificada, de chão de fábrica, e que processa, tem muito processo manual ainda, porque lida com produtos hortifrutigranjeiros, né? A parte agrícola realmente ela é mecanizada, mas tem aquelas atividades de carregar, descarregar, manusear, colocar, conservar, botar em câmaras frias, deslocamentos, né? Então, normalmente as empresas têm poucos níveis hierárquicos e de salários na empresa, tá? Então, e tem sempre, e nós tínhamos barreiras e limites em função da questão da legislação do trabalho, né? Tu tendo no mesmo cargo, tu tem que ter o mesmo salário, independente, com raras exceções, a questão dos anos de trabalho, né? Mas, via de regra, tu nivela tudo mais ou menos em função da função. Quando tem pessoas que se destacam, principalmente na área
de comércio, na área de técnica, na área de marketing, área financeira, área contábil, né? Tu tem que ter formas de estimular esse colaborador, né? E, como eu falei antes, nós procuramos formar o pessoal da nossa região, porque todo mundo nos procura porque é a empresa maior da região e que o pessoal teria naturalmente condições de abrigo de poder trabalhar. Então, nós realmente procuramos treinar, dar cursos e valorizar os nossos as pessoas residentes na nossa região, e assim na região de Pelotas, assim na região de Eldorado. Em Goiás é ainda bem pior, porque nós estamos numa zona agrícola, onde não existe um papel tão forte, SESI, SENAI, os S's, né, que fazem capacitação, fazem treinamento. Então nós temos que fazer esse trabalho pessoalmente, né, quer dizer, nós temos que montar cursos, e temos que fazer com que aquela equipe que não veio preparada para o trabalho, e lamentavelmente as nossas escolas não costumam formar mão de obra para a indústria, as professoras já denigrem o papel do industriário como se fosse depreciativo trabalhar no chão de fábrica, quando deveria ser o contrário. Eu acho que todos deveriam ter uma valorização, não pelo status de poderem trabalhar à frente de uma loja, como na condição de vendedor, atendente, né? Mas nossas escolas, por exemplo, falam muito mal da indústria. Quando falam de poluição, bota a chaminé de uma empresa saindo fumacinha e ficam dizendo: oh, se não estudar, tu vai ter que trabalhar no chão de fábrica, ou vai ter que trabalhar como estivador, ou qualquer coisa desse tipo. Então, para nós, na nossa cidade e para a nossa empresa, o nosso plano de valorização funcional foi feito dentro da empresa. E aí, sim, nós tivemos que criar alguns patamares para justamente valorizar a meritocracia, tá? Coisa que não é fácil, porque é muito sensível a questão do sigilo e do status de cada colaborador. Todo mundo conhece onde mora, todo mundo sabe os hábitos e sabe como é o padrão de vida de cada um, né? Então, isso gera algumas preocupações, alguns cuidados que em grandes cidades isso não se verifica, né? Então, numa empresa pequena, local, dentro de uma cidade pequena, isso realmente é muito sensível. Então, tu tem que ter realmente um regramento muito claro para poder justificar e validar o reconhecimento das competências e dos talentos locais que são formados. E olha, eu diria assim, colaboradores nossos, entendo uma escola como a nossa, ao saírem da empresa, conseguiram galgar cargos muito importantes em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e no exterior, né, mas com o aprendizado da nossa gestão local, né? Então isso nos orgulha muito, e eu acho que isso é muito importante. Que bom, perfeito. Eu quero fazer duas coisas agora. Primeiro, eu quero tirar o termômetro, aqui a temperatura do nosso público, e receber algumas perguntas para repassar para vocês. Enquanto eu recebo essas perguntas, eu queria objetivamente de cada um: o segundo semestre de 2017 vai ser melhor que o primeiro semestre de 2017? Por quê? Objetivamente, começando pelo presidente da FEComércio aqui. Olha, se será melhor do que o primeiro semestre é bastante difícil dizer, porque nós vínhamos muito bem. O primeiro trimestre de 2017 tem um crescimento de 1% no PIB brasileiro. E no Rio Grande do Sul, muito próximo a isso. Aí, a partir da delação da JBS, e que atingiu o presidente, a gente teve nós vínhamos numa queda vertiginosa há 2 anos, 8 trimestres de queda, que chegamos a uma queda de 7,2% no PIB. É um buraco imenso, como disse o nosso empresário Adelino Colombo, a maior crise que foi enfrentada pelo país em todos os tempos. Foi, de fato, e desde 1930 não tínhamos uma crise em que 2 anos seguidos
o Brasil tinha tido PIB negativo, mas nunca desse tamanho de queda. 7,2% de queda do PIB é um buraco imenso. Aí nós chegamos no primeiro trimestre de 2017 com 1% de crescimento. Era um entusiasmo fantástico. Aí acontece essa questão com o líder maior do país e nós todos ficamos inseguros. A palavra que mais se ouve é incerteza. O que vai ser do Brasil daqui para frente? Eu sou otimista, acredito que nós vamos continuar crescendo, mas num ritmo mais lento do que esse que experimentamos no primeiro trimestre. Por conta da crise política. Por conta da crise política, lamentavelmente. Por isso que digo que nós é que temos que deixar isso de lado, nós empresários, nós trabalhadores, todos temos que fazer dos nossos negócios uma solução para a gente vencer a crise do Brasil. Mas prevejo, sim, um crescimento bastante lento. O próprio FMI nos coloca como um crescimento lento e gradual. Então, portanto, não será uma coisa tão entusiasmante assim como a gente pode esperar. Mas acredito que até o final do ano a gente cresça 0,8% em 2017, portanto, considerando a queda do PIB que a gente teve, a gente vai crescer sim. A crise passou, mas seus efeitos ainda permanecem no meio de nós. Cristine, tua percepção? Eu, infelizmente, acredito que o Brasil terá uma dificuldade em poder crescer ao longo desse segundo semestre. Acredito que será um crescimento tímido dentro do país. Mas, falando da nossa empresa, eu acredito que é um momento de colher muitas coisas que a gente tem construído ao longo dos últimos anos, entendendo que a crise é uma oportunidade de a gente desenvolver coisas novas, coisas diferentes e, portanto, uma oportunidade de, apesar do mercado difícil, poder sim crescer. Então, nós, como empresa, estamos muito otimistas, acreditando que se o consumo não vai crescer, nós queremos crescer tirando fatia de outros que talvez não estejam tão preparados como a nossa empresa para aproveitar esse momento. Perfeito. Ana? Eu acredito, sim, que frente aos desafios do Brasil, sem dúvida, isso a gente vem política e economicamente acompanhando, acho que são a passos lentos, mas eu também sou uma otimista porque eu enxergo que pelo menos agora se enxergam passos lentos para crescer, né? Antes a fumaça era muito cinza e nublosa, né? Agora eu acho que não, que as coisas pelo menos começam a se encaminhar para algum rumo. E particularmente como empresa, eu acho que todos nós precisamos pensar que o segundo semestre sempre pode ser melhor que o primeiro, né? Para o varejo, falando, são oportunidades como datas promocionais inúmeras, Natal, que a gente sabe que são as melhores datas do varejo, e que a gente sempre tire proveito do primeiro semestre. Acho, e volto a falar isso, sem querer me tornar repetitiva, mas eu acho que os nossos clientes que estão nas nossas lojas, no e-commerce, no nosso dia a dia, eles estão nos dando de bandeirinha as respostas que para muitas vezes a gente fica cheio de dúvidas, né? Então, se a gente olhar para dentro de casa, a gente já tem algumas respostas que a gente possa fazer melhor no segundo semestre do que um primeiro. Então, eu acredito que pode ser melhor, sem dúvida. Marcos? Melhor ou pior? Eu tenho esperança de que melhore, mas principalmente por um fato. Eu acho que a indústria está sofrendo muito pela questão da falta de crédito e de acesso a financiamentos, tá? Eu acho que as economias, a maioria das empresas que processam qualquer bem, elas estão muito próximas de se esgotarem, se já não se esgotaram. E como o sistema financeiro está muito concentrado, poucos bancos, o que é um terror para nós, né? As dificuldades de acesso a financiamento são muito grandes e hoje nós temos mais necessidade de financiar o que nós estamos vendendo. Tem setores da economia industrial, bens de capital, máquinas, equipamentos, que estão passando por uma crise realmente profunda, né? Com a queda do custo financeiro e talvez com esse novo momento que eu acho que o governo federal vai ter que dar para poder estimular via BNDES, eu acredito que esse cenário começa aos poucos a melhorar, tá? Essa, então, é a minha esperança, que através de uma retomada de irrigação de recursos financeiros para a indústria e para o comércio, a gente começa, então, a ter
tendo o crescimento que eu acho que vai começar a ocorrer. Mas, claro que ainda estamos sofrendo muitos reflexos das relações, e esse cenário político, acho que até o final de agosto, acho que nós vamos ter pelo menos um novo horizonte. Daniel, eu queria acrescentar o que o Marcos coloca, que existem cenários positivos para o crescimento. Nós temos a redução da taxa de juros e nós temos, neste momento, a queda da inflação, que é o maior. Nós temos deflação já em 2 meses ocorridos. Lamentavelmente, o governo fez uma barbeiragem aí e aumentou o combustível. Não devia ter feito isso num momento tão difícil para todos nós. Aumenta a carga tributária quando devia ter cortado nas suas despesas. O Estado está muito gigantesco, a sociedade não aguenta mais pagar isso. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas eu volto a reforçar um pouco o que o Marcos disse. O próprio BNDES se abre para pequenas empresas pela primeira vez. Então, há crédito, cuidado, tenho sempre muito cuidado com o banco, mas o BNDES é ainda o banco de fomento, é o banco que se financia com o imposto que nós todos pagamos. O BNDES não capta no mercado, é imposto que nós pagamos e colocamos lá, e foi mal direcionado, todos vocês sabem do que eu estou falando, né? O governo escolheu quem ganhava na Mega Sena e acabou dando tudo errado, né? Agora libera impostos, libera empréstimo de pequena empresa para as pequenas empresas. Então, nós temos condições, sim, de gerar milhares de empregos, que não são os que geram o maior PIB, mas sim geram muitos empregos. Então, é possível que a gente tenha, com a queda da inflação e com a queda do juro e a liberação de recursos de custo barato para esses negócios, a possibilidade de melhoria, sim, no segundo semestre. Perfeito. Olha, temos belíssimas perguntas aqui, viu? Dá uma passada nessa série de perguntas do nosso público aqui, e eu quero começar, tem algumas endereçadas aqui, então eu quero começar com uma pergunta para a Ana Luísa. Da Marlise, que é coach. Ela pergunta: Ana, como estão lidando com os jovens atuais, essa nova geração com comportamentos tão arrojados? E ela assina com a palavra gratidão. Eu que agradeço, então. Realmente como eu disse antes, né, é muito desafiador, e eu acho que é ouvindo. Eu acho que tem uma carência nesse sentido de estar mais próximo do jovem, né? Tem um preconceito, e entendam o que eu quero dizer, né, com essa palavra realmente de antes, né, desse jovem hoje, que muitas vezes pensam que o jovem não sabe o que quer, só quer fazer coisa que dá prazer, né, e que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, e não é bem assim. Eles sabem sim o que eles querem, eles têm ideias, eles conseguem discutir de política, de economia, assim como eles também são muito determinados, sabem para onde quer ir, sim, querem trabalhar com coisas que deem prazer para eles, né, com coisas que eles acreditam. Então acabou aquela era das pessoas que têm que trabalhar por obrigação, e sim trabalham porque gostam e em coisas que acreditam que possam ter crescimento e ter futuro. É um grande desafio, mas eu acredito que estando junto com eles, estando do lado deles, né, e a Gangue procura sempre isso, ser a marca que entende a galera, né, ouvindo e estando em festa, estando com os amigos, enfim, ouvindo o jovem, eu acho que é uma forma aí de crescer junto com eles e de ouvi-los, né. Tá, eu tenho aqui uma pergunta que não é para uma pessoa específica, mas eu acho que são 2 boas perguntas aqui que nós podemos oferecer a resposta. Quem tiver a fim de responder pode ficar à vontade. Em que momento o empresário percebe a vontade do colaborador em ser alguém dentro da empresa, e quando se percebe que um colaborador não tem nada a ver com a empresa? A minha é rápida. Quando ele te procura para te levar sugestões e te mostrar resultado, ele dá um sinal de que ele realmente está focado, interessado, e que ele quer contribuir, que ele quer somar.
Então aí, às vezes é um sinal, é uma procura, uma conversa segunda, quando o cara já tem aquele desprendimento, inclusive, a nossa empresa é muito aberta, então todo mundo tem acesso a falar com todo mundo, né? E eu acho que isso é importante, é bom. Mas quando eles têm se enchem de coragem, vêm apresentar propostas, sugestões, números, consegui isso, estou fazendo isso, o que tu acha? Estou no bom caminho. É um sinal de que o cara está realmente a fim de encarar um bom desafio. E esses caras realmente dão respostas rápidas. Acho que é o engajamento, né? Quando o profissional mostra que, independente daquilo que tu demande dele, ele se engaja e quer te entregar além, né? Quando a gente percebe isso, o papel que nós temos é de poder proporcionar espaço para que as pessoas possam se desenvolver, possam crescer e possam se testar, e com isso acabem ganhando espaço, evoluindo, entregando mais para a empresa. Então, para mim, a palavra engajamento mostra o quanto um colaborador está ou não efetivamente envolvido com o negócio. Eu tenho essa aqui para a Cristine. Como foi para você assumir o cargo que tens hoje, sabendo do peso que a renomada Piccadilly tem no mercado, e você sempre quis seguir nesse ramo? A gente viveu esse processo de sucessão há 2 anos atrás, momento bem básico de mercado, e o meu tio, que era então o presidente da empresa, ele disse que no momento onde o processo estava todo preparado para acontecer, ele se perguntou: puxa, será que é a hora de fazer algo num momento tão difícil de mercado? E aí ele entendeu que o momento de se fazer é quando o grupo que vai entrar na empresa está efetivamente preparado, independente dos desafios de mercado. E nós temos um presidente no nosso conselho de administração hoje que diz uma frase parecida com o que o senhor falou, de que não se treinam bons marinheiros em águas calmas. E aí eu costumo brincar, mas também não precisava ser no tsunami, né? Então, sem dúvida, foi um momento bastante desafiador. Esses 2 anos de gestão, com certeza, têm sido de um aprendizado grandioso. Eu diria que o maior valor que nós, como família empresária, empresa familiar, temos é a união da família. Nós chegamos a passar, ao longo de alguns anos, um conflito familiar, e através de um trabalho de governança muito importante, muito consistente, que foi valiosíssimo para nós, nós conseguimos superar o conflito e construímos esse processo de sucessão. Então, graças a Deus, tem sido um processo bem sucedido. A família, que hoje então está na 3ª geração à frente do negócio, é muito coesa, muito unida, e eu digo que essa é a nossa maior fortaleza, porque a gente, como família unida, conseguir lidar com a crise lá de fora é muito mais fácil do que se nós temos uma crise dentro de casa. E falando da segunda pergunta... Não era só isso, você sempre quis seguir nesse ramo também? Eu passei por outras experiências, eu tinha um pouquinho daquela visão rebelde de que eu não queria estar dentro da empresa só porque diriam que eu era filha do dono, né? Então eu acabei passando por outras experiências profissionais antes de vir para dentro da Piccadilly, e eu entendo que isso foi muito importante para me preparar, para poder, porque o amor pela empresa, pela história está no sangue, né? E poder agregar esse amor a uma experiência diferente, que vem com uma visão nova, foi muito, muito valioso. Então, eu cheguei num determinado momento onde eu me senti preparada para, aí sim, entrar no negócio e poder contribuir com o crescimento dele. Perfeito, bela história. Tem uma pergunta aqui bastante ampla, mas eu acho bem interessante. Quais serão as profissões do futuro? E aí, alguém se arrisca? Vou me arriscar. Eu acho que não tem, obviamente, uma resposta certa, né? Mas eu acho sim que as profissões que todas as profissões precisam se renovar e se repensar. Eu acho que tudo que envolve tecnologia, né? A gente estava antes falando de e-commerce, ou enfim, eu acho que isso é um canal, né? Mas ao mesmo tempo a tecnologia ela é um meio para nos levar a novos contatos. Então, acho que não tem nenhuma profissão que está fadada à morte, né? Mas que todas elas precisam sempre
se renovar, se repensar. É óbvio que tudo que está ligado à tecnologia nesse nosso mundo, que nos últimos 5 anos evoluiu como nunca, né? Como 50 anos anteriores, é claro que isso mostra um caminho, né? Mas eu acho que todas precisam estar com um olhar de pensar como eu posso entregar diferente o que hoje eu faço. Eu concordo com a Ana e agregaria um outro aspecto, que é o seguinte: sem dúvida a tecnologia, né, tá absolutamente em alta e não deve sair de cena tão cedo, mas profissões ligadas ao aspecto criativo, à inovação, porque infelizmente tem muitas coisas que a máquina conseguirá fazer, né, aquelas coisas que são mais mecânicas, processos muito padronizados, esses a máquina vai conseguir substituir. Agora, aquelas profissões que são ligadas à inovação, ao pensamento diferente, esses sempre vão ser muito importantes e vão fazer com que as máquinas funcionem melhor. Eu queria colocar... Está me faltando o nome do pai da teoria do evolucionismo, como é o... Darwin. Darwin, obrigado. Darwin disse que as espécies que sobreviveram não foram as mais resistentes, mas é que souberam se acomodar aos tempos em que viveram. Souberam se acomodar às condições de cada tempo. Eu diria que, indiferente da formação de cada pessoa, a capacidade de se acomodar a novos desafios, a novos mercados, a nova local de trabalho, é o que vai definir uma boa profissão. Assim como uma empresa, o Marcos tem uma empresa que há 100 anos faz um tipo de produto, mas é um caso bastante incomum. Eu digo que as empresas também têm que ter isto em voga. O que eu faço hoje, a que a sua empresa se dedica? Eu me dedico hoje a isso. Eu não sei o que o futuro vai colocar para a minha empresa. Eu estarei disposto a fazer o que o futuro me oferece como oportunidade. Então, nas profissões a mesma coisa. A oportunidade, a pessoa está preparada para todas as oportunidades que ela tem. Esse multichannel também, nessa questão de profissional. Ontem eu descobri que existe uma profissão nova chamada cientista de dados. Na verdade, já tinha ouvido falar, mas o quão valiosa ela era, eu descobri ontem. Eu fui ler sobre isso. Tudo que existe de dados documentados no mundo todo, 90% desses dados foram documentados nos últimos 2 anos. Ou seja, nós temos séculos e séculos de manuscritos, de livros, de bibliotecas imensas. Mas tudo que está digitalizado, 90% foi digitalizado nos últimos 2 anos. E cientista de dados hoje é uma das profissões mais valiosas que tem, porque é o cara que trabalha com inteligência de informação. Então, acho que fiquem atentos aí, talvez, a inteligência de dados. Eu ia falar de inteligência competitiva, né? Mas a questão da inovação é muito fácil, está muito em voga falar, né? Mas eu acho que nós vamos ter que ter bons técnicos justamente para nós não ficar tão dependentes de poucos pesquisadores que trazem a tecnologia rapidamente, com uma velocidade impressionante, né? Mas que a gente acaba ficando refém dela, né? Então, saber fazer e saber... Nós temos nas nossas empresas uma dependência total da área de TI hoje, né? Quando para a maquininha lá, é um caos, né? Então, eu acho que a realidade brasileira é diferente da realidade mundial. Então, dizer qual é o futuro, qual é a profissão do futuro, para nós aqui, eu acho que saber fazer tecnicamente as coisas vai ser muito importante. Então, qualquer profissão técnica, para mim, ela tem um valor hoje muito grande, porque a gente sabe quão cara ela fica quando tu tem que chamar lá o alemão ou o japonês para fazer a coisa funcionar, a coisa rodar. Só deixa eu dar uma contribuição bem rápida. Acho que contribuindo com isso, acho que nada substitui o ser humano, né? Bem como a gente falou, mas o que eu ia dizer como dica para todo mundo não sei se, acho que a maioria já deve ter ouvido falar, mas tem um livro que agora bastante está se falando, que é Organizações Exponenciais. É um livro bem bacana que fala muito sobre isso agora, né? Como as empresas e como as pessoas precisam se reinventar no mundo de hoje, de Facebook, Twitter e Google, dessas empresas que crescem
crescem tão rápido, né? Então é uma dica legal aí que eu acho que pode contribuir. Perfeito. Olha, tem várias perguntas aqui. Se a gente pudesse ser objetivo para tentar vencer pelo menos algumas delas. Sabendo que crises econômicas ocorrem de forma cíclica, como os jovens empresários podem se precaver com a chegada de uma crise, se prevenir, né? Alguém se habilita aí? Vai, Cristina, vamos lá. Vamos lá. Olha, é um desafio grandioso, né? Quando a crise chega e nós não nos preparamos para ela, a gente chegou tarde, né? A verdade é que o grande desafio é justamente esse, a gente conseguir fazer a leitura do mercado e estar preparado antes da crise chegar. A gente não precisar fazer reajustes de equipe, revisão de despesas quando a crise já está instaurada, e sim a gente poder fazer esses movimentos para se preparar quando ela chega. Eu diria que um dos caminhos para isso é olhar o mercado, né? A gente hoje, há 62 anos, somos uma indústria, mas a gente entende que, mais do que nunca, é o momento de nós sermos uma organização de fora para dentro. A Ana falou bastante sobre isso, é o mercado que dita o nosso ritmo, os nossos movimentos, as decisões a serem tomadas, e o mercado vai trazer essas leituras. Então, é estar muito abertos a poder realmente fazer a escuta, né, entender todos os movimentos que o mercado está demonstrando para que a gente possa antever a crise e estar preparado quando ela chega. Eu queria dizer para os jovens que, oxalá, não tenhamos novamente uma crise que a gente viveu agora. 70 anos a gente viveu uma crise tão ruim, a pior crise, como se diz, né? Mas ninguém esteja iludido que vai empreender de que nunca vai enfrentar uma crise, né? Não pergunte aos que foram bem-sucedidos só o seu sucesso. Pergunte quantas vezes eles caíram e levantaram de novo. O empreendedor é esse maluco, beleza, tão bom que ele exista, que é o cara que cai e levanta e começa de novo, tem uma ideia brilhante, começa, não dá certo, ele cai, levanta e começa de novo. Essa é a realidade do empresário. Não é só mar de marinheiro, céu de brigadeiro, não. Tem crise, tem dificuldade. E isso, todos que se envolvem como empreendedor, têm que estar preparados. Tem momentos difíceis, sim. E tem uma frase que eu sempre digo, né? Dinheiro não aceita desaforo. Quando a empresa dá lucro, guarde. Não tire dela o que ela não pode te dar, né? Seja prudente com isso. E é o recado que eu daria para o jovem empreendedor. Tem uma pergunta aqui interessante. Hoje existe uma tendência à valorização do ser em lugar do ter. Além disso, movimentos que criticam o consumismo, pensando inclusive na sustentabilidade ambiental. Pensando dessa forma, quais são os desafios do comércio? Inúmeros. Eu acho que vem muito ao encontro do que a gente estava falando da tecnologia, né? Que a máquina não substitui o homem. Eu acho que da mesma forma, sim, as pessoas estão falando num consumo mais consciente, mas não significa que ter um consumo consciente não vá existir consumo. As pessoas precisam consumir isso, faz parte do mundo, né? Das cidades, das organizações, quer sejam elas privadas ou públicas. Então, acho que sim, existe um incentivo ao ser. E o que isso significa? Ser uma pessoa mais competente, ser uma pessoa que tem mais consciência, que não vai rasgar dinheiro, né? Porque dinheiro realmente não aceita desaforo. Agora, isso não significa que as pessoas não vão comprar roupa, que as pessoas não vão comprar sapatos, que as pessoas não vão comer, né? Então, as pessoas precisam consumir, isso faz parte. Acho que o grande desafio para nós, empresas, é como entregar um produto cada vez melhor e que tenha mais do que simplesmente uma roupa, né? A gente na Gangue trabalha ser expressão do comportamento jovem. Então, digo muito sempre isso lá na empresa. A gente não simplesmente vende roupa. A gente é o comportamento jovem. Isso significa, às vezes, estar numa festa e não vender nada numa festa. É estar curtindo com a galera, né? Enfim, fazer outras coisas do que simplesmente focar só no nosso produto. Isso é ser, né? E o ter, obviamente, vem junto. Todo mundo quer ter e construir, mas consciente. Ana Luísa, aproveitando aqui, como você foi preparada para assumir a Gangue, sendo a Pompeia uma empresa familiar?
também foi um grande desafio. Acho que diferente da história do Marcos, a minha foi assumir uma empresa que estava dando certo, né? Então, acho que a pequena pressão é muito maior, né, do que quando o negócio ninguém quer assumir. Acho que a minha história foi muito de preparo no mercado. Eu trabalhei em outras empresas antes de entrar na empresa da minha família. Eu também passei por uma fase rebelde, se assim dizer, né? Vou roubar a palavra da Cristine, mas que eu achava que eu não queria entrar no negócio da minha família. Sempre tive muito orgulho da Pompeia. Na época, a gente ainda não tinha gangue, né? Então, sempre admirei muito o trabalho dos meus familiares, da empresa, enfim. Mas eu imaginava que o meu rumo era outro, né? Eu comecei estudando psicologia. Depois fui morar fora, fiquei um tempo morando na Inglaterra. Quando retornei, mudei para publicidade e propaganda, vendo que ali sim, no mundo do marketing, era o meu caminho, é onde eu via a paixão da minha vida, né? E aí me formei em publicidade, depois me especializei, fiz MBA em gestão empresarial. Estava trabalhando em outra empresa que também passou por um processo de aquisição, né, que era uma empresa multinacional que comprou essa empresa familiar onde eu estava trabalhando. Então, tudo isso me deu uma estrutura muito grande, né, até o momento em que eu estava indo morar em São Paulo para continuar trabalhando nessa empresa que havia feito essa aquisição, e a minha família me questionou, né? Quem sabe tu te experimenta dentro da nossa empresa. Tinha uma oportunidade, a gente tem governança corporativa, que também há anos se trabalha dentro do Grupo Lins Ferrão, e na ocasião tinha uma oportunidade muito bacana dentro da Pompeia para assumir a parte toda de gestão de projetos, e aí me foi feito o convite. Eu pensei, bom, se eu realmente nunca experimentar, eu não vou saber, né? Acho que a dúvida do se é muito angustiante. Então, eu vou tentar, vou ver como é que é, se eu gostar. E aí eu fiz um pacto com a minha família. Eu vou experimentar 2 anos. Se eu gostar, eu continuo. E se for bom para a empresa e para mim, a gente continua com essa parceria. Se não, vai ter sido uma experiência boa para ambos. E foi apaixonante. Amei trabalhar na empresa da minha família e por aí foi os caminhos, né? Foi então na ocasião que surgiu a oportunidade da compra da gangue. Fizemos a aquisição e a minha família novamente me deu esse desafio aí de assumir essa empresa e estar lá. Voltei a estudar, né? Estou me formando agora de novo, agora em administração de empresa, então acho que é sempre com muito estudo, com muito mercado. Fui morar fora de novo para olhar como que o mundo lá fora estava funcionando e poder trazer e agregar na empresa da minha família. Sem dúvida também ouvindo muito, com muito diálogo, né? Aprendendo com os erros dos outros e com os meus também, né? Acho que essa parceria aí que me ajudou a me construir e ainda vou me construir, né? Por muito tempo. Vamos para as 2 últimas perguntas. Já me sinalizaram aqui que nós temos só mais alguns minutos. Presidente, Luiz Carlos Bon, qual o impacto, o Márcio quer saber, qual o impacto que pode ter nos sindicatos depois da reforma trabalhista? Esse é um dos marcos também da mudança trabalhista. Há muito tempo se falava que haveria uma mudança sindical. A mudança sindical ocorreu através da mudança trabalhista. A contribuição compulsória tornou-se, a contribuição que era compulsória, a contribuição sindical, tornou-se facultativa. Paga quem quer. Isto é uma mudança bastante grande, e que nós, representantes empresariais de sindicato, tanto aqui, sindicatos locais, o Sindilojas, o Sindigêneros, a federação que congrega esses sindicatos, nós temos o dever de representá-los nas negociações coletivas. Quem vai fazer a negociação coletiva pelas empresas não é o CDL, não é a CI, é o sindicato. E se o sindicato não tiver recursos, ele não terá estrutura para fazer uma boa negociação. Então, esse é o momento de uma quebra de paradigma muito forte, em que nós, sindicatos, federação, confederação, temos que nos reestruturar financeiramente para, um primeiro momento, mostrar o nosso serviço para o empresário, de quanto nós somos importantes nesta relação de negociação coletiva, para que daí a empresa vai ver realmente a importância. Porque nós vendemos hoje um produto intangível, que é a representação, que é
a busca constante, a defesa constante dos interesses de quem empreende. A federação, os sindicatos, diuturnamente, estou falando da parte empresarial, diuturnamente está preocupada com as dificuldades de quem empreende. Esse é nossa maior missão. Só que isso não é percebido por quem a gente representa. Quando, neste novo momento, a gente vai ter que... eu tenho a esperança, a convicção quase, de que aí sim, por espontaneidade, pelo trabalho que faremos, o sindicato, os empresários vão reconhecer a importância do sindicato como aquele que vai melhor regular as relações de trabalho, porque a própria mudança sindical trabalhista diz que vai valer o negociado ao legislado, portanto, nós temos que ter quem negocie bem pelas empresas. Ainda sobre isso, não sei se o senhor tem condições de responder. O Dário quer saber em qual tempo será feita a regulamentação da reforma trabalhista. 10 de novembro, né? Não, ela já está sancionada, ela só tem que os advogados falam de vacatio legis, que é o tempo para entrar em vigor, que são 120 dias. Em novembro ela já está valendo. Está valendo, e aí há uma discussão para os contratos novos ou para os contratos antigos. Haverá uma outra batalha agora. Não, mas é muito claro, eu vou resolver. 90% é para todos os contratos. Alguma coisa será regulado pela legislação antiga. 90% das relações de trabalho hoje existentes estarão regidos pela legislação já alterada. Bom, eu gostaria de agradecer a todos a participação dos nossos debatedores aqui, a Ana Luísa, o Oderich, a Cristine, o presidente Bon. Agradecer as perguntas também, eu tenho várias aqui, infelizmente não foi possível passar todas. Agradecer a presença de todos nessa noite, eu acho que foi um debate importantíssimo. Olha, estou realmente muito feliz, muito satisfeito com as ideias que a gente ouviu e a qualidade, a altíssima qualidade do debate de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, então, e uma boa noite a todos.